Olá, galera! Vamos continuar nossos estudos. Na aula de hoje, a gente vai conhecer novos estudos ambientais, quais são suas composições e onde iremos aplicá-los. Vamos falar um pouquinho sobre plano de recuperação de áreas degradadas, projetos técnicos de reconstituição de flora e relatório ambiental simplificado. Com relação aos planos de recuperação de áreas degradadas, qual o seu objetivo, onde iremos aplicar e quais são os itens que devem constar nesse estudo ambiental? Esse tipo de estudo não busca amenizar os efeitos danosos da degradação de florestas e aí recuperar áreas de preservação permanente e de reserva legal. Essas áreas, classificadas como APP e reserva legal, elas deverão ser recompostas integralmente segundo os artigos 61 e 66 do novo Código Florestal, na Lei 12.651 de 2012. E também visam auxiliar no processo de recuperação de áreas susceptíveis à desertificação, áreas degradadas que estão susceptíveis a essa condição de desertificação. Mas o que são essas áreas degradadas, Samila? A área degradada é uma área que, por intervenção humana, apresenta alterações de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas e alterações estas que podem comprometer temporariamente ou definitivamente a composição, estrutura e funcionamento do ecossistema natural no qual ela faz parte. Existem diversos modelos e técnicas para a recuperação de uma área degradada, cuja escolha vai depender da situação da degradação da área, das condições de regeneração do ecossistema que foi afetado. E é por esse motivo que temos a necessidade de elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas específicas para cada condição, para cada bioma. No Ceará, por exemplo, existe um projeto apresentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, para a busca da recuperação de áreas degradadas, tendo em vista que esse estado apresenta em torno de 12% de seu território com áreas fortemente degradadas em processo de desertificação. E busca-se, através da implantação desses projetos que utilizam esses planos de recuperação de áreas degradadas, buscar a recuperação das áreas degradadas em processo de desertificação, como, por exemplo, uma área situada no município de Jaguaribe, cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, que foi aplicado um plano de recuperação de áreas degradadas, e aí a gente pode acompanhar aí pela imagem a diferença do antes e depois da aplicação de um plano como esse. O PRAD ele foi concebido inicialmente para a recomposição de áreas degradadas pela atividade minerária e é um estudo solicitado pelo órgão ambiental no momento do licenciamento do empreendimento que se destina à exploração dos recursos naturais. Ele deve ser elaborado de acordo com as diretrizes fixadas pela NBR 13.030 da ABNT ou pelas INN número 4 de 2011, elaborada pelo IBAMA. Esse documento ele orienta a execução e o acompanhamento e monitoramento da recuperação ambiental de áreas degradadas e deve ser elaborado e acompanhado por um profissional habilitado e deve ser vinculado a um registro de anotação de responsabilidade técnica no Conselho de Classe. O que deve conter nesse plano de recuperação de áreas degradadas? A caracterização da área degradada e do seu entorno, bem como também do agente causador da degradação, a escolha de proposta de recuperação para a área degradada, a definição dos parâmetros a serem recuperados, com base na área adotada como referência ou como controle, a adoção de modelos de recuperação, bem como também o detalhamento das técnicas e ações a serem adotadas para a recuperação, a inclusão de proposta de monitoramento e avaliação de efetividade da recuperação e a previsão dos insumos, custos e cronograma referente à execução e consolidação da recuperação. Segundo a Instrução Normativa número 4, o PRAD ele deve ser elaborado de acordo com o termo de referência que deverá ser protocolizado lá no IBAMA
E aí você tem que entregar, né, tanto uma via impressa quanto uma outra via em meio digital. Essa via, ela tem que ser acompanhada de alguns documentos, né? Por exemplo, a documentação do requerente, a documentação da propriedade ou posse, o cadastro no ato declaratório ambiental, ao IBAMA, o certificado de registro do responsável técnico no cadastro técnico federal do IBAMA, as anotações de responsabilidade técnica devidamente recolhidas, né, se for o caso de todos os técnicos responsáveis pela elaboração e execução do PRAD, informações georreferenciadas de todas as vértices da área do imóvel e mapa ou croquis que possibilitem o acesso ao imóvel rural. Com relação à implantação das espécies, essa legislação também orienta com relação a esse aspecto. Quando for proposta a implantação direta de espécies vegetais, sejam elas por mudas, sementes ou outra forma de propágulo, deverão ser utilizadas espécies nativas da região. E também deverá se incluir espécies ameaçadas de extinção, as quais deverão ser destacadas no projeto. No caso do plantio de mudas, deverá ser informada a definição do número de espécies nativas e o número de indivíduos que serão implantados por hectare a ser utilizado na recuperação das áreas degradadas. Para a escolha e definição desses critérios, deverão ser considerados trabalhos e pesquisas publicadas na área, a fim de se conseguir respeitar as especificidades e particularidades de cada região, visando assim identificar a maior diversidade possível de espécies florestais e demais formas de vegetação nativa, de forma a se buscar obter uma maior compatibilidade com a fitofisionomia local. As espécies vegetais utilizadas deverão ser informadas através da identificação por família, nome científico e respectivo nome vulgar. E na definição das espécies vegetais nativas a serem empregadas, deverá ser dada uma devida atenção àquelas espécies adaptadas às condições locais e àquelas com síndrome de dispersão zoocórica, né, de modo a facilitar o processo de recuperação. Ao final da execução do PRAD, deverá ser apresentado um relatório de avaliação com indicativos que permitam aferir o grau e a efetividade da recuperação da área e que contemplem a recuperação das funções e formas ecossistêmicas no contexto da bacia, subbacia ou da microbacia hidrográfica. Existem os dois tipos de PRAD, né? O PRAD completo e o PRAD simplificado. O PRAD completo, ele deverá ser elaborado quando a situação de degradação da área exige a realização de grandes intervenções para viabilizar a recuperação daquela área. No caso do PRAD simplificado, quando a recuperação da área for de menor complexidade. Então, nesse caso, o interessado ele poderá optar pela simplificação do PRAD, deixando de desenvolver alguns itens considerados desnecessários. Mas, nesse caso, deverá ser incluída uma justificativa para cada item não desenvolvido. Então, lembrando que a simplificação só pode ocorrer para casos de pequena degradação ambiental. Um outro estudo ambiental de grande importância são os projetos técnicos de reconstituição de flora. Eles têm como objetivo a recomposição da flora, considerando características bióticas, abióticas da área, em especial as características florísticas e de fisionomia regional. Ele é solicitado pelo órgão ambiental quando o empreendimento ele gerar intervenções ou causar danos sobre a vegetação. Esse projeto técnico de reconstituição de flora, ele é apresentado junto ao processo administrativo de regularização ambiental, propondo medidas mitigadoras e compensatórias obrigatórias ao empreendedor que provocou alguma intervenção ambiental em áreas consideradas de preservação permanente, ou mesmo aqueles empreendedores que tenham herdado um passivo ambiental.
considera-se, né, particularmente na definição desse projeto, o bioma e a fisionomia específica. Por exemplo, eu vou ter que fazer um projeto para uma área com mata ciliar, ou no entorno de uma nascente, ou numa área de restinga. Então, para cada um, né, tem que ter critérios específicos na ocasião do manejo dessas áreas. E aí, o governo do estado de Minas, através do Instituto Estadual de Florestas, ele lançou um termo de referência para a elaboração desse tipo de estudo ambiental. Nesse termo de referência é apresentado todos os itens que devem conter um projeto técnico de reconstituição de flora, como, por exemplo, a caracterização da área do empreendimento através das informações gerais do empreendedor e do empreendimento, tá? Os dados de proprietário, endereço, propriedade, bem como o roteiro de acesso, área total da propriedade e área da intervenção, as indicações da área da intervenção e do empreendimento na planta topográfica do imóvel, a localização com coordenadas geográficas das áreas de interferência vegetal, as medidas mitigadoras e compensatórias. Também deve conter nesse estudo os objetivos geral e específico, bem como a caracterização edáfica, hídrica e climática da área, o inventário qualitativo da fauna e o quantitativo da flora, a apresentação das alterações ao meio ambiente, como os danos físicos, bióticos, as justificativas para a localização do projeto técnico de reconstituição de flora e os itens para a sua reconstituição, como, por exemplo, a definição da área a ser reconstituída, as coordenadas geográficas dessa área, a forma de reconstituição, se vai ser por reflorestamento, regeneração, quais espécies que serão indicadas, né, quais as espécies pioneiras, secundárias e clímax indicadas, como é que vai ocorrer essa implantação, se na etapa de combate à formiga, de preparo do solo, de espaçamento e alinhamento, o covoamento, o plantio, a adubação, o coroamento, os tratos culturais, o replantio quando necessário, bem como também as práticas conservacionistas de preservação de recursos edáficos e hídricos. Deve ser apresentado um cronograma de execução física e as metodologias de avaliação de resultados que serão utilizados para o acompanhamento do projeto técnico de reconstituição. O terceiro estudo ambiental que nós falaremos na aula de hoje, para fechar, será o relatório ambiental simplificado. Esse relatório, ele visa identificar de forma mais sucinta os possíveis impactos ambientais e medidas de controle relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de atividades pelo qual se busca o licenciamento. Ele pode ser exigido no licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental de pequeno porte e normalmente apresenta a caracterização do empreendimento, o diagnóstico ambiental da região onde este se localizará e os impactos ambientais e respectivas medidas de controle. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, ele apresenta, né, os termos de relatórios ambientais simplificados, que, assim como outros estudos ambientais, né, vão apresentar variações na sua composição por conta do tipo de empreendimento para qual será elaborado este relatório. Então, vejam que no site do Portal do Meio Ambiente de Minas Gerais, apresentam, né, as diversas atividades para a qual poderá ser elaborado esse tipo de relatório, né? Atividades industriais, de infraestrutura, de parcelamento do solo, de gerenciamento de resíduos, né? Então, tem-se disponível os termos de referência para a elaboração desse relatório ambiental para cada tipo de empreendimento, né, que você for solicitado. Então, assim, a gente fecha a nossa aula de hoje. Ficam aí algumas indicações bibliográficas para que você possa se aprofundar nessa temática. E caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato aqui pelo canal ou pelo meu e-mail. Se você gostou desse vídeo, né, dá um like no canal, se inscreve aí e a gente se encontra na nossa próxima aula para falar um pouquinho mais sobre
avaliação de impactos ambientais e estudos ambientais.